Bem-vindos a mais um episódio do Entre Fandoms Podcast. Na semana passada a gente falou sobre Stranger Things com a criadora de conteúdo Giovanna Feitosa. E hoje nós estamos aqui para falar de outra série icônica da Netflix, muito amada. Infelizmente não tem tantas temporadas quanto Stranger Things. E aqui estou no episódio de hoje com o Luca, do @BoraLuca_. O Luca, ele tem 42 mil seguidores no Instagram e ele fala muito sobre entretenimento, filmes e séries, só que também o conteúdo dele tem um diferencial porque ele fala de lugares temáticos também, o que é muito show. Então, Luca, muito bem-vindo, pode começar se apresentando, fala um pouco com a galera. Obrigado, Ana. Oi, gente. Como a Ana disse, eu sou o Luca, do Bora Luca, e por lá a gente fala de cultura pop, entretenimento, várias dicas e principalmente cinema e algumas séries. Sim, ele faz umas críticas muito boas, gente. Vocês têm que assistir. E o tema de hoje vai ser simplesmente Heartstopper. Esse episódio do podcast, ele vai sair, acho que um dia depois do lançamento do filme, que é tipo nossa season finale, mas foi transformado para filme. Então a gente vai falar um pouco das expectativas, da trajetória da série, dos personagens. E aí, Luca, eu queria começar te perguntando como você conheceu a série. Se você assiste desde a primeira temporada ou se você pegou o trem andando, assim. Eu comecei desde a primeira temporada, mas eu fui resistente, admito. Eu sou aquariano. Então, quando eu vejo todo mundo falando muito bem de uma coisa, falando muito, eu já falo, não vou assistir, não quero ser do contra. Aí, mais ou menos um mês depois que estreou na Netflix, eu falei, deixa eu dar uma chance aqui, sabe como quem não quer nada? Uhum. Assisti o primeiro episódio, falei, pronto, quero ser adolescente, quero me apaixonar assim. Me rendi. Ai, é inevitável, né? Comigo foi uma experiência muito parecida. Eu comecei a assistir, eu acho que tinha, tipo, 2 temporadas e tava perto do lançamento da terceira. E aí eu fui resistente também, eu não comecei a assistir com todo mundo. E aí eu sempre começava, tipo, colocava um episódio, só que eu colocar um episódio de uma série nova 10 horas da noite pra depois é terrível, porque daí eu durmo. Então eu dormi na metade do primeiro episódio e eu tentei assistir umas 3 vezes. Na quarta vez que eu coloquei pra assistir mais cedo, engatei e aí, tipo, Mas assisti depois que todas as vai, temporadas. né? Depois que você assiste o Depois que episódio vai, completo, você não volta mais atrás. exatamente, eu acho que, tipo, é uma coisa inevitável. Você pode até tentar resistir, mas vai chegar até você em algum momento, né? E Sim. aí, falando dessa trajetória, a gente tem muitas cenas marcantes, eu lembro muito do começo, do relacionamento dos dois, depois ele se assumindo, assim. E pra você, quando eu falo em Heartstopper, qual é a primeira cena que vem na sua cabeça? A primeira que acho que mais me marcou foi quando o Nick ele começa a pesquisar. Ele faz um teste online para saber se ele era gay ou não, que ele até chora pesquisando sobre bissexualidade. Aquilo ali para mim foi assim, um soco e um abraço, porque a gente passa muito por isso de tentar entender de uma forma muito sem conversar com o outro, assim, né? A gente vai, putz, onde eu leio, onde eu faço um teste aqui, um quiz, igual ele tava fazendo para saber o que eu tenho de gay, o que eu não tenho de gay. E ali ele se identificou e falou, caramba, eu sou bissexual. Então aquela cena para mim foi um soco e um abraço, me ganhou ali. Nossa, e traz muito dessa atualidade, né? Porque antigamente as pessoas não tinham um Kiss ou um Google pra pesquisar, Sim. né? A E GPT só também eu isso. acho. Exato, não tinha pessoas ali e também com a internet a gente acaba chegando até comunidades que mesmo você não conhecendo as pessoas, tem uma rede de apoio muito Sim. grande, né? Isso é o lado super positivo da tecnologia e eu lembro muito disso e eu fiquei com muita dó, porque eu fiquei, gente, tipo, ele não conseguia se abrir para a própria família para falar sobre isso, sabe? Foi Exato. toda uma jornada até ele conseguir. E eu acho a jornada desse personagem tão linda. Tipo, Sim. desde esse primeiro ponto de pesquisa até depois, ele se transforma, assim, de lagarta até Ele tava muito borboleta. aberto, né? A gente vê desde o começo que assim, ele não foi resistente, ele foi curioso, que é normal. E essa coisa do tipo, é o novo, né? Você tá se entendendo, se descobrindo, mas ele sempre foi muito aberto pelo que ele sentia pelo Charlie, por exemplo, desde o começo. Quando ele entendeu o que sentia, foi fluindo, assim. Sim, e o mais legal dele é que eu sinto que ele teve medo, mas ele não deixou o medo impedir ele, vai com medo mesmo, sabe? Ele começou a Sim. sentir, ele não, tipo, tentou lutar contra esses sentimentos, ele deixou fluir e foi ele da maneira como ele sabia, né? E como foi aberta também pra ele, principalmente no relacionamento ali.
É muito interessante. E aí a gente sabe que Heartstopper tem uma longa jornada, porque os quadrinhos eles foram lançados lá em 2016. Inclusive, gente, você que tá assistindo, a escritora a Alice Oseman, ela vem pra Bienal do Livro, tá? Ela vem, eu acho que um dia só, infelizmente. Mas ela estará aqui no Brasil. E foi lançado os quadrinhos há muito tempo, até que a Netflix decidiu adaptar essa história. E eu queria saber de você, o que que você acha que qual foi o grande motivo para esse sucesso todo de Heartstopper, desde os quadrinhos até a série? Ó, eu particularmente não sou muito fã de série teen, mas vou te dar um exemplo perfeito de por que essa série me encantou. Porque às vezes, tudo que a gente precisa, seja o adulto ou a pessoa adolescente, é de uma série teen com temas como esse. A gente tem milhões de séries, assim, sobre milhões de temas, mas acho que faltava uma série teen com um tema LGBT, porque eu acho que o mais legal de Heartstopper, o diferencial, é que ela fala sobre coisas muito sérias, sobre temas muito pesados, até a gente vai Uhum. de bullying, transtorno, mas ela faz tudo isso de uma forma muito leve. Mesmo tempo que ela te dá esse tapa, assim, de caramba, isso é muito sério, ela termina de um jeito que aquece seu coração e você termina ali chorando de felicidade ou rindo. Então acho que precisava de uma série que tivesse isso. Então no final do dia, tudo que a gente precisa é de um drama teen desses. É de um dramatim bem feitinho, né? Porque muita gente fica criticando, ai, essa série é clichê, esse filme é clichê. Às vezes a gente precisa de um clichê, uma história que a gente já viu, só que bem feita. E é Exato. exatamente o que Heartstopper é. E eu sinto que, tipo, cara, a gente não, pelo menos na época que foi lançada até hoje, a gente não tem muitas séries Não teens tem, adolescentes LGBT, sabe? infelizmente. Falta muito. E muitas das séries LGBTs que a gente vê que tem uma grande massa de cancelamento, né? Elas nunca chegam até o fim. Heartstopper teve 3 temporadas bem redondinhas, agora, como você falou, um filme pra fechar tudo. Então eu acho que foi um grande acerto a Netflix e falando com vários públicos, desde os teens às pessoas mais velhas, que como eu falei, eu olhei e falei, gente, eu quero ser adolescente de novo e quero me apaixonar na escola também. Sim, eu sinto que ao mesmo tempo que, tipo assim, deu abertura, eu acho que tinha um potencial pra mais, porque nesse ano a gente teve o sexto quadrinho, e eu acho que a gente, pelo menos a Netflix, conseguiria adaptar 6 temporadas, uma por quadrinho. E essa escolha do filme, a gente até vai falar mais pra frente sobre isso. É uma escolha meio duvidosa, que eu Sim. acho que né, a gente nunca vai ter uma explicação exata. Mas eu acho que por mais que a gente tenha tido 3 temporadas fechadinhas, era pra gente ter uma quarta, uma quinta e uma sexta. Não era pra ser transformada em filme, né? Eu concordo. Tipo, legal que vamos. Assim, seria muito pior se eles só cortassem a série, sabe? Aquela série que fica sem Sim, fim. Ele fica, gente, o que aconteceu? Mas, com certeza, eles já tinham material para fazer muito mais temporadas. E acho que seria muito legal a gente ver fazendo um comparativo com, por exemplo, One Tree Hill, que eu sei que você assistiu e eu amo também. aham, Você acompanha eles ali na escola e vai crescendo para a faculdade. Então, você acompanhar o sim. processo de maturidade dessa galera seria muito legal de assistir também. Nossa, a gente precisava de uma série Pick One Tree Hill com protagonistas LGBT. Seria tudo, imagine 8 temporadas. Faça isso, o mundo pede. A gente não. Me corrija se eu estiver errado, mas eu não vem nenhuma série na minha cabeça assim. Que eu me lembro, assim, com protagonismo direto LGBT, não. A gente tem personagens, né, em alguma série ou outra, Uhum. mas que não é 100% do foco, assim. Acho que realmente falta isso. Gente, como assim? Façam essa série agora. Eu sei que a gente Não tem vai medo ser série. da série perder a qualidade, mas é uma coisa que a gente precisa. O One Tree Hill perder a qualidade e todo mundo continua amando. E tá tudo bem. Você cria um afeto com o personagem também, né? Mas acho que também é importante saber a hora de parar. Por exemplo, agora acho que dá Uhum. pra fazer mais, igual a gente falou, mas tem que saber a hora de fazer o pá. Vamos terminar aqui, né? Não dá pra você ficar ali só tentando pegar o Sim. máximo do que já Como tem. tem 6 quadrinhos, daria pra fazer, porque já tem a base da história. 6 quadrinhos, fechou. E aí, eu acho que Heartstopper deu uma abertura muito grande pra outras séries assim, como, por exemplo, Rivalidade Ardente, que também foi adaptada recentemente, né? Então, eu acho que foi a primeira série a dar abertura pra essa comunidade, sabe? Ter mais protagonismo, assim. Foi uma série Sim. muito importante. Acho que para eles olharem e falarem, pera, esse tema aqui deu certo, a gente pode explorar mais, porque dá certo, na verdade, né? Acho que falta um pouco até de coragem de alguns streamers de falar, ó, essa série aqui é LGBT e vamos fazer 10 temporadas dela aqui, mas como você disse, com uma história coesa e tendo que se basear, né? Não tirando ideias da cabeça. Ou também, de uma forma que faça sentido, que seja bom, ok. Mas falta realmente.
Sim, com certeza. E aí, na história de Heartstopper, como você falou, os personagens secundários e tal, a gente tem o casal protagonista, óbvio, e pra mim eles são muito bem desenvolvidos, mas a gente também tem vários personagens secundários que, ao contrário de outras séries, são muito interessantes. Eles não estão ali só pra encherem linguiça, né? Ou, tipo, ficarem de background pro casal protagonista. Cada um tem a sua peculiaridade e também os seus gostos, sua personalidade. Só que a gente também tem personagens que eu não sei se vai dar tempo de serem desenvolvidos em 1 hora e meia de filme. Então eu queria saber de você qual personagem de Heartstopper você acha que merecia mais, que não teve o seu grande destaque ainda. Eu acho que é Tori, a irmã do Charlie. Ela é sempre muito protetora, compreensiva ali. Então acho que seria legal explorar muito mais do dia a dia dela, do que ela vive. A Ellie, por exemplo, que começou a se achar agora na terceira temporada na faculdade, com as amigas trans. Eu acho que daria pra fazer assim, uma série pra cada uma, por exemplo. Porque a gente fica curioso, né? É legal, como você disse, a série ela vai se desenvolvendo os personagens. Só que eu, por exemplo, vejo essas duas e penso, gente, queria saber mais. Será que no filme vai ter espaço pra desenvolver tudo isso? Foco são os dois, ok. Mas eu queria muito mais dessas duas personagens. Acho que seriam histórias muito interessantes e que também ia alcançar o seu próprio público ali, que ia se identificar. Nossa, um spin-off da El na faculdade. Ia ser É, muito legal, muito interessante. faça alguma coisa, por favor. Nossa, sim. E a El, até que ela foi mais desenvolvida nessa última temporada, mas a Tori não teve o seu grande arco. Ela fica Tipo, muito atrás do Charlie ali. Você vê que ela é o apoio dele, mas ela não tem um. Tipo, ela não coloca a cara no sol, digamos assim, né? Ela não tem um espaço pra brilhar. A gente não conhece muito dela, o que que ela passa, o que que ela pensa. Então acho que seria muito bom explorar essa. sim, eles poderiam até ter feito dentro de uma temporada um episódio só dela na visão dela. Tipo assim, Exato. a gente acompanha a vida do irmão, rotina, escola, mas agora o que que ela faz o dia todo? Exatamente. Quais são Toda os vez que ela pensamentos aparece, dela? sempre nesse papel de proteção, que também é importante, que também é bom. Mas a gente não sabe nada da querida, coitada. Uhum. E outra coisa, eu não acho mesmo que em 1 hora e meia de filme ou 2 horas chutando alto vai ter tempo pra essas personagens, porque eles têm três quadrinhos pra colocarem em 1 hora e meia, 2 horas de filme. Não dá. Dos protagonistas, assim, imagine ainda ter tempo pra aprofundar nos personagens secundários. Esse é o meu receio com esse filme, sabia? Assim, eu tô esperançoso, tô animado, vi o trailer, já me arrepiei daqui, mas eu acho que vai faltar, a gente vai sentir falta disso, de um desenvolvimento que eu acho que vai ser tudo muito rápido e, claro, foco nos dois, mas os outros personagens acho que vai faltar muita coisa que poderia ser explorado em mais episódios, mais temporadas, em spin-off, e talvez não venha aí, né? Provavelmente. Ai, eu quero muito falar sobre esse assunto, mas eu tenho que aguardar pra gente falar sobre o Vamos filme segurar. mais tarde. Porque, nossa, tá. E agora, ao mesmo tempo que a gente tem personagens secundários que tiveram seu protagonista, o seu protagonismo em um momento da série ou não, a gente também tem personagens que foram muito bem desenvolvidos. Eu acho que a El pode ser uma dessas, porque se você comparar ela da primeira temporada pra na última, ela ganha muito mais tempo de tela, né? Muito mais desenvolvimento. Então, na sua opinião, qual foi o personagem que teve o melhor arco, assim? O mais emocionante? Acho que é ela, como a gente falou, mas eu também gosto muito do Isaac. Eu acho que foi legal também. De novo, mais um que poderia ter tido muito mais. Mas eu gostei muito dos temas que eles abordam em relação a ele, as dificuldades que ele tem, as questões de ser introvertido, ele ser aquele amigo mais excluidinho do grupo. Tá sempre presente, mas ao mesmo tempo eles meio que se na sua bolha ali, que se retrai. Então eu gostei de como eles foram construindo isso também. Que é como você falou, da era da pré-temporada, ela não falava muito, não tinha muitas falas, não tinha muitas cenas. Acho que do meio pra segunda ali, da segunda pra terceira, que ela começou a ter um espaço maior. Mas esses dois, pra mim, acho que foram os mais bem desenvolvidos, digamos assim. Tirando o Nossa, o Isaac, eu lembro muito bem da minha opinião sobre ele, porque eu lembro que na primeira temporada, na segunda, assim, eu achava ele muito chato. E aí eu acho que até cheguei a gravar um vídeo falando que ele era muito chato. E aí depois, na terceira temporada, ele ganha também um pouco, não 100%, mas um pouco do sol, né? Porque a gente Sim. entende mais dele, aí eu mudei completamente de opinião. E aí, tipo, depois eu acho que até cheguei a apagar esse vídeo, porque eu fiquei, gente, como assim? Como Justiça por assim? Isaac. Justiça por Isaac. Justiça. Não, e ele é outro personagem que eu queria muito, tipo assim, um POV dele, sabe? De ver
ele tá fazendo no dia dele. Seria muito interessante. Essa série, ela tem conteúdo pra muito mais coisa, né? Muito mais, assim, dava pra fazer. Se tivesse episódios especiais com a visão de cada um, o dia a dia de cada um deles, ia ser muito legal também, porque a gente fica curioso pra tudo. Sim, daria pra fazer spin-off, tem todo um universo, mas depois da notícia do filme, eu acho que a Netflix não tem mais tanto interesse assim, sabe? Pelo menos foi a Infelizmente, impressão não. que eu tive. Eu acho que é só assim, ó, não vou cortar a série de vocês sem final, mas vou dar isso aqui e aí encerramos. Sim, pra mim foi essa Acabou. sensação. Quero cancelar, mas não vou por respeito, e Exato. aí eu vou fazer um filme. Exatamente. Você tem um ponto, mas perdeu três, Netflix, que podia ter mais três. Exatamente. E a Netflix, nessa história toda, ela não é a única pessoa ou imagem cancelável, porque a gente sabe que, tipo assim, o fandom também tem grandes situações canceláveis. E Sim. aí, fazendo uma brincadeira aqui com você, mas lembrando que não é nada de cancelamento nesse podcast, porque é um lugar seguro. Mas me fala uma opinião sua que você acha que você seria cancelado pelo fandom. Uma opinião polêmica, assim. Eu acho que, embora seja uma série teen, mas talvez a gente tenha isso no filme, pelo que eu vi no trailer, mas eu acho que eles poderiam, de forma mais ilustrativa, falar um pouco das questões sexuais deles. Não de forma extremamente, assim, explícita, porque não é necessário. A gente tem outras séries que falam sobre isso como Rivalidade Ardente, de um contexto muito mais diferente. Mas eu acho que ainda mais por eles serem adolescentes, por ser essa coisa muito do reprimido, do novo, eles poderiam explorar um pouquinho mais isso. Sim, eu concordo. E eu acho que a Netflix, eles ficam com medo, às vezes, de aumentar a classificação, sabe? Mostrando essas Muito coisas. mais, assim, nada explícito, mas assim, deixa mais aparente do que a gente tá falando. Essa situação deles, acho que na terceira temporada tem alguns episódios que a gente vê ali o Charlie olhando pro Nick de uma outra forma. O Nick, ele já tá mais grandinho, né, digamos assim, tá mais fortinho. Então você vê aqueles relapsos de, opa, atração sexual existe entre eles também. Tem que existir, já que eles são apaixonados. Mas acho que se podia explorar mais isso, e talvez algumas pessoas não gostem dessa opinião, porque acho que fugiria um pouco daquele arco extremamente romântico, aquela coisa sem esse desejo que tem ali, né? Sim, é uma coisa que, tipo, existe, não dá pra você negar. E se a gente, como você disse, se a gente acompanhasse eles crescendo, ficando, tipo, a maioridade, 20 anos, ia ter muita coisa. A série poderia passar, Exato. tipo assim, junto com eles crescendo, a classificação da série também fosse aumentando. Gente, Manda um perfeito. e-mail agora pra Netflix, porque isso seria perfeito. Que aí você entender que o público também é desenvolver, né? Tipo, eu comecei aqui, agora eu tô mudando, e automaticamente a linguagem da série também tá mudando junto comigo, né? Não ia ter aquela estranheza de talvez ver uma cena mais intensa dos dois. É tipo, ok, isso foi construído, né? Não foi jogado assim do nada. Sim, e também a galera ia se identificar, porque as séries demoram pra sair, então o público também ia crescer nesse tempo, o público que Exato. começou assistindo. Nossa, seria perfeito, Maravilhoso. perfeito. Acho que você fez a leitura certíssima, assim, de como poderia ter sido. Ai, ai, que dor, que dor, que dor. Mas voltando, falando disso, de questões polêmicas, eu vi quando eu fui pesquisar sobre a série assim, que realmente tem uma galera que não gosta das cenas e que acha que tem demais. E eu fiquei, gente, vocês acham que tem demais cenas picantes? Really? Acham que tem demais? Sim, eu vi uma galera falando na internet, no Twitter e tal, falando, acho que tem demais. Eu fiquei, como assim? Tem demais pra você porque você tava imaginando uma coisa bem mais, tipo assim, teen mesmo, sabe? Sem Hum. nada. E também por conta do, como você falou, né? O romance, uma coisa muito. Só que, gente, é a vida real deles, entendeu? Tipo, a gente tá falando de uma fantasia que trata a realidade. É igual o exemplo que eu falei de tratar os assuntos sérios, né? Eles tratam assuntos sérios, mas focam sempre na coisa fofinha, do romance. E isso é uma das questões de quando as pessoas estão apaixonadas, né? Acontece, gente, é a vida é real. Uhum. É normal. E É. nessa minha pesquisa, gente, eu já, tipo assim, já acompanhava o fandom e as polêmicas dessa série, né? Mas aí eu fui pesquisar mais a fundo. E, ai, é muito estresse. Agora, pergunta polêmica: você acha que o fandom de Heartstopper é um dos mais tóxicos da internet ou ele só é injustiçado mesmo? Eu acho que talvez seja um dos mais tóxicos, sim. Eu acho que falta um pouco dessa compreensão com a série também. Exemplo disso que a gente fala agora. Acho que falta você compreender que tem algumas coisas que tem que ter ali.
Então acho que às vezes a gente fica muito preso nesse. Quero que seja só um clichê romântico, mas sem abordar coisas da vida real, assim, do dia a dia que a gente pode se identificar. Então acho que a gente acaba sendo meio tóxico nisso. E não aceitar algumas coisas que, gente, tem que ter isso aqui, tem que ser mais caliente, tem que ser mais sério em alguns pontos. Não dá pra ser só bonito, e fofinha. Sim, e assim, eu acho o fandom, no geral, assim, obviamente não é todo mundo tóxico, porque também rola uma coisa com os atores muito pesada. Eu lembro que a galera ficou criticando o Joe Locke porque ele não era o Charlie perfeito e tal. Sendo que, gente, vocês têm que entender que a aparência às vezes não é tudo, né? É a essência do personagem. E pra mim, o Joe, ele tem a essência do personagem. E aí ficaram tacando hate, chamando que ele era feio, sabe? Um monte de coisa assim. Sim. Aí pressionaram tanto o Kit que ele saiu do armário. Tipo, qual a sua opinião sobre essas polêmicas? Porque eles pressionam muito os atores na vida real também, fora a série, né? Sim, eu acho que são coisas que, assim, legal, que os dois representam a comunidade LGBT. Mas acho que ao mesmo tempo essa pressão de forçar o ator a sair, ou por exemplo, uma coisa que eu vi muito quando saiu a terceira temporada, era a comparação do físico de um com o outro. Porque um tava muito mais bombado, muito mais forte, o outro muito mais magrinho ali, com outro biotipo de corpo. E eu via que as pessoas comentavam, não, ele tem que treinar mais, ele tem que desenvolver. Tipo, gente, não é sobre isso. Tipo, não é quem é mais bonito, corporalmente falando. Não é sobre isso a história. Tudo bem, é nítido que a gente vê que um, de forma estética, tá mais desenvolvido por N questões. Eles são atores, eles têm que trabalhar o corpo deles pra fazer várias coisas. Mas tinha toda essa pressão também, essa coisa do, não, ele é bi ou não é? É gay ou não é? Ah, um é gay, mas será que eles, aquela coisa do, será que eles se pegam fora das câmeras? Será que eles já se pegaram? Tinha muito disso também, que assim, acho que atrapalha até para os próprios atores terem o prazer de fazer o que eles estão fazendo ali, né? Exato. E assim, isso de querer os atores juntos acontece em literalmente todo o fandom. Mas eu acho que o Não. de Heartstopper passou algumas linhas a ponto de, tipo, chegar. Você viu que passou quando teve assim, um retorno na vida deles. Então, o Kit saiu do armário, o Joe se pronunciou sobre isso. Então, deixa de ser uma especulação, ai, fofinha, de fandom e tal, e atravessa a linha a partir desse ponto, sabe? E também pressiona muito. Aqui eu tinha colocado até aqui, a pressão dos fãs prejudicou o elenco, e sim, com certeza, porque como você Beleza. falou, eles deixam de ter essa chama de, ai, nossa, eu amo esse personagem, amo essa série, e passa, às vezes, a nem querer mais interpretar aquele personagem, né? A gente vê isso, por exemplo, com o Daniel Radcliffe de Harry Potter. Ele adorava Harry Potter a certo ponto, mas tem muitas entrevistas que ele falou que quando terminou o filme, ele só queria se desvincular do personagem porque existia a pressão do não, você é o personagem X. Então, infelizmente, eu acho que principalmente o personagem do Nick nisso entra muito, não, você é esse personagem. E aí, pra eles, acho que ficou uma coisa bem pesada e chata, né, querendo ou não. E não era pra ser, mas. Fandom. Sim, e é muito irônico, né? Porque tem séries que, beleza, não abordam temas tão profundos e sensíveis, mas séries como Heartstopper tem temas importantes, era pra ser uma coisa bem diferente, e o fandom vai lá e pesa nessas questões. Tipo, como você falou, não é sobre isso. Gente, é uma série pra se aceitar como você é, e você vai lá e julga o corpo de um ator. É muito. Você não aprendeu nada. E fala sobre isso na série, né? A gente tem essas questões, principalmente na segunda, do Charlie com o próprio corpo dele ali. E ainda assim o ator tem que passar pelo que o personagem tá passando. Você tira da ficção e traz o mesmo problema pra realidade. Nossa, isso é um absurdo. E aí eu vi alguns comentários de fãs também criticando alguns personagens, e eu queria te perguntar se você acha que o fandom criticou de forma injusta algum personagem da série. Olha, eu vi algumas críticas que eu concordei do tal. Eu não sou muito fã dele. Acho que, assim, legal que tem certo ponto onde depois que, querendo ou não, de forma meio que sem intenção, ele tira o Charlie do armário, ele começa a ter aquela super proteção e tudo mais. Mas eu vi muita crítica, principalmente na primeira temporada, de nossa, ele é aquele típico amigo chato que não quer perder a sua amizade porque não quer que você vá lá e tenha uma relação com outra pessoa. Ele era muito inseguro até ele começar a se envolver numa relação. Então eu vi muita coisa pesada sobre ele, mas que em partes eu acabo concordando, assim.
Ai, nossa, o Tal, eu sinto que foi um personagem que eu gostei desde o começo, ao contrário do Sério? Isaac, por exemplo. Eu sempre gostei muito dele e eu gosto muito do ator, então acho que isso influenciou, porque o ator ele também ele é muito envolvido com a música, ele tem uma banda com a irmã dele, né? E aí eu sei que ele foi um pouco tóxico em relação a isso, mas eu passo pano um pouco porque ele era um pré-adolescente, adolescente que não sabia muito bem, e aí eu sinto que quando ele começa o seu próprio relacionamento, ele aprende muita coisa, então acho que o arco desse personagem foi muito interessante. Porque agora que ele tem o seu próprio relacionamento, ele consegue se colocar no lugar do amigo dele, sabe? Que ele tanto Sim, tava querendo proteger. ele Ah, começa eu a acho que entender mais, de fato, né? É, faz sim. sentido, né? Faz sentido a gente olhando por esse ponto, porque tem essa questão também, né? Por exemplo, deixei a adolescência um tempo, então a gente tem que olhar e entender isso, que a história também tá falando sobre um drama adolescente, que é como eu disse, é bom a gente ter um clichê adolescente às vezes, só que a gente tem que ter esse filtro, que acho que foi essa questão, eu olhei pra ele como um adulto olhando pra outro adulto. Se eu tivesse tido a Uhum. visão que você teve de olhar como, ele é só um adolescente, gente, seria diferente. É verdade, tem um ponto. Só que ao mesmo tempo, olha outra visão. No episódio de Stranger Things, a gente falou muito sobre isso, sobre as atitudes do Mike. Só que ele era só um adolescente, mas quando ele foi crescendo, quanto mais ele foi crescendo, a gente viu que esses traços de personalidade, de ser um amigo, tipo assim, a gente tava falando da temporada em que a Eleven some, e aí chega a Max e ele, tipo assim, fala umas coisas pro Will. Ele continua com esse traço de personalidade mesmo crescendo. Agora, o Tal, eu acho que ele não continua. Ele amadurece e ele para com isso, entendeu? Então, não é um traço de personalidade, é um traço realmente de adolescente, sabe? É como se com a maturidade ele olhasse e entendesse de fato, né? Tipo, putz, o que eu fiz não era tão legal assim, e agora eu tô passando pelo que você meio que passou, então aprendi. Não ficava batendo na mesma tecla, né? Exato, exato. E aí o fandom tem várias questões. Eu vi uns comentários sobre ele, eu vi uns comentários também sobre os protagonistas, mas muito pouco, eu acho que todo mundo ama. Só que eu vi uma galera tacando hate no Isaac também, falando que ele é muito chato, mesmo depois da terceira temporada. E aí eu fiquei, gente, vocês não mudaram de opinião que nem eu? Vocês continuam achando ele chato? É, Really? gente, é tipo assim, gente, não, ele tem questões, né? Acho que é isso, é tipo, ele tem questões, e as questões dele são muito explicadas. Então acho que eu perdi esse olhar de chatice com o Isaac em específico, porque você consegue entender as questões dele. Ah, ele é retraído assim, ele é aquela pessoa que fica ali com o livrinho dele no canto, por essas questões. Então, dentro dessa bolha, acho que faz sentido. E eu passo pano pro Isaac também. Falo, não, Ah, eu peraí, passo também. vou defender ele. É que ele é um personagem diferente. Eu acho que a gente não costuma ter personagens como ele, então pode soar ter uma certa estranheza por parte do público, sabe? Exato. Mas é como você falou, eu queria muito que ele tivesse mais tempo no filme, mas eu não acho que isso vai acontecer, infelizmente. É, E agora, passando pro filme, agora finalmente a gente não vai precisar se preocupar e guardar isso pro final, porque vamos focar no filme. Mas quero saber, tipo, analisando você como crítico de cinema, criador de conteúdo, você acha que foi uma escolha inteligente mudar a quarta temporada para um filme? Ou você acha que foi burrice? sinceramente, não acho que foi uma boa ideia. Pelos pontos que a gente já falou de ter conteúdo. Acho que assim, o filme, para uma série, é muito apressado para você desenvolver as coisas. Acho que não, a gente não tá num período da série dos personagens onde eles estão todos tão desenvolvidos a ponto de você colocar num filme e ter uma única história ali que vai unir todos eles e terminar. Porque isso acontece com, por exemplo, a gente teve o filme de Teen Wolf, que eu achei que fez sentido porque é uma série que assim já tinha desenvolvido tudo que tinha para se desenvolver, então você coloca uma única história e vai. No caso de Heartstopper não tá assim. Acho que foi realmente vamos cancelar, mas ao mesmo tempo para não sermos cancelados, vamos dar uma season finale em um filme ali para eles. Mas não acho que tenha sido a melhor escolha. Vamos ficar parcialmente felizes por ver uma última vez algo inédito? Vamos, mas ao mesmo tempo, acho que grande parte do fandom vai ficar muito triste pensando que poderia ter sido muito mais, muito melhor. É tipo um prêmio de consolação, né? Você faz um carinho na cabeça. Calma, a gente tá te dando um filme. Só pra Exato. gente não sair cancelando. E aí, agora, uma coisa que nem eu cheguei a pensar nisso, mas qual você acha que foi o motivo da Netflix querer cortar esse projeto? Complexo, viu? Porque assim, audiência tem.
senão a gente não teria 3 temporadas. A gente sabe que tem um público muito forte. Os atores em si, publicamente a gente não viu nenhum deles falando que gostaria de se desvincular do personagem, igual acontece em outras séries aí que tem ator que fala, ai, já não me sinto mais tão conectado com o personagem X. Então, infelizmente, acho que tudo me leva muito para esse boicote que, infelizmente, a gente tem tido nos últimos tempos em relação a conteúdos que são explicitamente LGBT. Nossa, essa pra mim é a única razão. Eu Não é consigo possível, achar porque uma a gente outra tem coisa tudo. que justifique, assim. A gente tem atores que são novos, que estão ali. Ninguém tá tão ocupado, assim. A gente tem outros atores em outros projetos com a Marvel, tem exposições de outros que vão fazer outros personagens, teatro, mas ninguém tá com uma agenda tão cheia a ponto de não conseguir, por exemplo, a Jenna Ortega em Wandinha, que você sabe que a mina tem a cada 2 meses um filme diferente pra fazer. Então acho que dava pra tentar esticar mais ali. Então pra mim foi meio que esse corte seco e como você usou a expressão do prêmio de consolação, do ó, não vamos ter essa série, vamos vestir em outra. Nem dá pra usar a desculpa de. Eu acho que teve uma série, um filme, não tá vindo na minha cabeça, que a justificativa foi: ah, não, a gente não. Ah, em Euforia, a Barbie Ferreira, que eles falaram: ai, cortamos porque não tinha mais pra onde ir, não tinha história pra contar. Nem isso dá pra usar, porque a gente tem 3 quadrinhos ali com a história pronta, é só você produzir. Exatamente, tipo assim, história vocês têm. O que mais que vocês precisam? Se fosse uma série que, assim, tem história, mas não tem um público pra manter essa série ativa, também, obviamente, faria sentido pelos custos, mas tem público. Tem tudo. E Tem. aí, esse filme. Quais as suas expectativas pro filme de Heartstopper? Suas expectativas estão altas, baixas? Você acha que vai ser flop? Ó, eu admito que eu tô me iludindo. Eu acho que não vai ser aquele filme uau, mas ao mesmo tempo eu tô me convencendo de assim, vai ser lindo. O trailer em si eu gostei. Admito que o trailer conseguiu me deixar empolgado ali. Até por algumas cenas que a gente vê, por exemplo, o Nick parece muito mais vulnerável, diferente do que a gente viu na série, que geralmente o Charlie tá nesse papel e agora parece que eles inverteram. Isso eu acho que vai ser legal, mas tudo eu penso, gente, 1 hora e meia. É 1 hora e meia pra muita coisa que eu queria ver, muita hora e meia, 1 hora e meia pra muita coisa que vocês querem falar. Então eu tô meio receoso, mas ao mesmo tempo, né? Fazer o quê? Criando esperanças de que no final eu vou gostar. Ah, eu acho que eu também. Eu tô com altas expectativas, mas com um medo muito grande da decepção, entendeu? Era melhor a gente ter baixas expectativas e se surpreender com um filme Sim. de 2 horas e pouco, mas eu não acho que vai acontecer dessa vez. Eu acho que eles vão cortar muita coisa dos quadrinhos, não vão adaptar tudo, vão esquecer dos personagens secundários. Então, assim, Mas o meu medo maior, sabe o que é? É em algum momento eles decidirem que não vão seguir os quadrinhos, que isso acontece às vezes, né? E falarem assim, não, vamos criar um outro final aqui, um final diferente da história do quadrinho. Ah, isso me pega demais. De pensar, meu Deus, espera, calma aí. Porque para chegar no final do quadrinho é muito mais desenvolvido, que é o que a gente falou aqui o tempo inteiro, a gente poderia ter tido mais. Como eles não vão fazer isso, eu tenho medo deles tentarem inovar demais e acabar com a história, sabe? isso pode acontecer. Tem altas chances, porque não existe um jeito de você resumir 3 quadrinhos Não em tem. 1 hora e meia de filme. Eles vão ter que dar um jeito. Ai, gente, acho que a palavra que define é medo. Ansiedade e medo. Uma ansiedade boa, porque eu quero assistir, mas medo também do que eu estou prestes a assistir. Eu quero um romance, não um filme de terror, por favor. Pelo amor de Deus. Bom, e aí, como você mesmo disse no começo aqui da call, não ficou gravado, mas você citou Lady Gaga Rainha, eu estou vendo posters atrás ali, pra quem está no YouTube também está vendo. Então o Luke é um grande fã de música. Se você pudesse escolher uma trilha sonora, uma música, pra ser a grande trilha do filme, qual música seria? Nossa, ótima pergunta. Uma atual e de Lady Gaga que eu acho que ficaria muito. Embora tenha Olivia Rodrigo ali na trilha do trailer, que eu achei que combinou super. Achei que ficou muito legal. Mas eu colocaria Vanishing to You de Lady Gaga. Assim, cena final, todo mundo muito feliz. Um beijo do Charlie e do Nick. Com Quero Desaparecer em Você. Sabe? Fogos no fundo. Tudo que a gente tem direito. Eu acho que esse é Nossa. o ápice do arrepio LGBT. Ai, seria icônico. Eu acho que, pelo menos, vendo o trailer, eu acho que a trilha vai estar interessante. Então, altas Sim. expectativas pra trilha também. Eu pensei, e não sei se você assistiu aquele novo romance da Netflix, Mensagens para Isabelle.
Outro que eu falei assim, ó, não vou, não vou, não vou assistir e admito, terminei em lágrimas. Eu também, eu não criei expectativa. Eu vi o pôster, eu falei, ai, tá, mais um romance clichê da Mas Netflix. vai mais um, gente. E nossa, eu falei, gente, como assim? Surpreendeu, tá vendo? Vamos ter que abaixar nossas expectativas pra ter esse choque de surpresa, entendeu? Por favor, Netflix, nada menos que aquilo ali. Nada menos. E aí, eu pensei, a primeira música que veio na minha cabeça foi aquela Dancing on My Own, da Robin. Porque tem muita vibe de teen, de tipo, ai, coisas Super alegres e pra animada, né? cima, bem animado. Eu Bom, amei. Bom, Maria. sim, sim, combinaria super. Ai, muitas músicas. Mas bom, esse episódio deve estar saindo depois do filme, então a gente vai ter que, tipo assim, voltar pra comentar sobre o filme depois, porque Ai, estarei ansiosa pra ouvir sua opinião. com certeza voltaremos aqui. Espero que a gente esteja completamente errado. Que a gente chegue aqui pra falar, gente, erramos. Netflix conseguiu em 1h30 fazer o que ninguém esperava. Um Errei, filmar. fui moleque, duvidei da Netflix. Duvidei da Netflix e ela mostrou assim, ó, sou mãe, entrego o que vocês querem. Olha, eu realmente espero. Mas, Luca, foi muito bom conversar com você. Eu tô muito ansiosa pro filme. A gente vai se falando pra compartilhar informações. E você que tá assistindo ouvindo, não deixem de nos seguir nas outras redes. @BoraLuca_, que é aquele tracinho lá. E @Ana com 2 N's Carvalho W no final. E, Luca, muito obrigada. Eu amei o papo. Já bateu o horário e, tipo, passou super rápido. Obrigado eu. Por mim, a gente ficava aqui, ó, mais 2 horas falando, porque assim, né? É isso. Heartstopper mexe com o nosso coração. Esse filme tá deixando a gente ansioso, então a gente tem conteúdo pra falar por horas, horas. Mas agora vamos esperar esse filme. Todo mundo apreensivo. Mas muito obrigado de verdade pelo espaço aqui. Você é maravilhosa. Nos Eu vemos que por aí. agradeço. E é isso, gente. Até o próximo episódio.